Olá, seja bem-vindo a mais um Neuropod. Hoje vamos falar sobre altas habilidades, superdotação, o que é e como ajudar. Eu trouxe aqui mais uma vez a doutora Silvia, que é psicóloga e neuropsicóloga, e a gente já fez um curso junto sobre altas habilidades, superdotação. A gente troca muito figurinhas, né, Silvia? Então, assim, eu achei bem importante. Eu já trouxe uma profissional aqui para falar sobre altas habilidades, superdotação. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver. Mas eu achei importante, a gente conversou muito sobre isso, porque justamente veio agora à tona aí a questão do Whindersson, né? Que ninguém tinha descoberto e a gente ainda comentou, falou assim, nossa, lembra quando a gente, há 10 anos atrás, a gente fez um curso sobre altas habilidades e superdotação, agora que as pessoas estão falando, Silvia. E aí eu falei, não, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, para a gente poder ver até o que trouxe de novidade 10 anos atrás para agora, o que a gente pode falar de conhecimento, disso. Então vamos começar do começo, Silvia. Tá bom. O que significa altas habilidades e superdotação? Então, significa um funcionamento intelectual, né, e criativo muito acima da média. Então, são crianças, né, que a gente percebe que o desempenho delas é muito além da idade que a gente costuma ver, né, dentro da idade dos marcadores, assim. Silvia, quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, a gente tem o nome em si, né? Altas habilidades, a criança, ela tem uma maior habilidade. Eu vejo que tem gente que chega lá na escola e fala assim para mim, o fulano tem habilidade. Aí eu penso, mas todos nós temos habilidade para alguma coisa, né? Então, a gente tem essas altas habilidades, superdotação é só na área acadêmica, não é só na área acadêmica? Como que os pais, os amigos, a escola pode visualizar isso aí? Então, acaba que é assim, quando a criança se interessa muito por uma coisa, vamos dar exemplo da música, ela se interessa muito por violão. Então ela vai, ela treina, ela desenvolve, ela aprende, né? Então a gente vê ela adquirindo aquela habilidade. Porém, a criança que tem, né, altas habilidades é diferente, porque ela tem também interesse, mas ela tem uma facilidade muito grande com a aprendizagem. Então, por exemplo, o processo de aprendizagem das outras pessoas vai ser X. O da altas habilidades, ele já chega já compreendendo, já conseguindo adquirir conhecimento de um processo muito maior de todas as outras pessoas. Que seja na música, que seja na arte. Então, não é só na área acadêmica, não. A forma dela aprender, dependendo da área de interesse dela, é mais fácil que os demais. Então, ela pode se destacar num desenho, ela pode se destacar numa música, ela pode se destacar na cozinha. São vários os tipos de habilidades. Teatro. Isso. Tá. Então, a gente não tem só... Porque muitas vezes, e isso eu desmistifiquei lá na escola, os professores chegavam com muito mito com as altas habilidades de superdotação, porque normalmente fala assim, não, eu não preciso te explicar muito, você não tem altas habilidades de superdotação? E aí eu explicava para os professores, altas habilidades de superdotação não significa que a criança é autodidata. Apesar de que pode ser, tem muito que toca violão só de ouvir, tem muito isso também. Mas ela precisa ser instruída sobre aquilo que ela tem que aprender, ela tem que ser estimulada também. Ela não vai precisar em algumas matérias de tanta repetição como os demais. Ele tem um processo de funcionamento neural ali que faz com que a funcionalidade fique mais rápida, o aprendizado fica mais rápido. Mas ele precisa ser instruído, não é isso? Sim, ele precisa de estímulo. Então, é uma das coisas que a gente... Quando a família, né, tem contato, acha que a criança quando a gente indica para investigar e tudo, a gente já pede para ir tentando estimular a criança nos hobbies, né? Tenta estimular. Então, ela gosta muito da tecnologia, vamos ver como isso seria saudável e bom para ela, mas que fosse um curso, que fosse vídeos de fonte boa, né? Propiciar um ambiente de aprendizagem para ele poder desenvolver. Oportunizar, né? A escola, então, isso é a importância da escola também, para ela estar atenta a essas potencialidades da criança e oportunizar também, porque a gente vê que tem crianças muito criativas e que se não tem incentivo, se não oportuniza, passa
passa aquilo. Aí lá na frente, aquilo que quando criança não percebeu, lá na frente vai se destacar, que é aquela questão das portas giratórias, né? Isso. Que fala dessa oportunização. Então, tem criança que, às vezes, na avaliação neuropsicológica, apresenta altas habilidades de superdotação, mas ainda não apareceu. Pode ser que em algum momento, uma área de interesse, à medida que você vai propiciando para a criança áreas de interesse, conhecimento de outras habilidades, aí ela desperta o interesse naquilo. Vai conseguir ver. Que consegue, não é isso? Como diferenciar uma criança com altas habilidades e uma criança esforçada e curiosa? Então, é o nível de interesse e o nível de engajamento. Né? Então, assim, a criança com altas habilidades, ela é mais intensa e o resultado dela é maior do que o esperado. Né? Então a criança que é curiosa, que é esforçada, ela vai atrás daquela habilidade e ela vai adquirir. E o altas habilidades, ele com pouco esforço, mas também com esse ambiente propício, ele alcança mais. Né? E ele tem mais esse engajamento assim com a atividade. Mas os dois têm esse engajamento, só que um é mais que o outro. Isso, é a intensidade que muda. Isso. E acaba que, eu lembro quando a gente fez o curso de altas habilidades de superdotação, esses 3 fatores eram importantes para poder fazer o diagnóstico, né? De altas habilidades de superdotação. Então a gente tem que perceber a criatividade, o engajamento com a tarefa e a habilidade acima da média. E aí, quando a gente fala em escola, eu volto no assunto, é só habilidade acadêmica? Não, habilidade em qualquer outra área, né? Você me fez lembrar o seguinte, quando a escola não está preparada, né, que não tem igual vocês, assim, que fez o curso, que consegue ter esse olhar diferenciado, a gente vê até um aluno onde existe muita reclamação dele. Porque às vezes ele se passa como um aluno que é respondão, um aluno que tem dificuldade com regra, um aluno disperso. Por quê? Porque o conteúdo ele já aprendeu, ele está disperso porque ele não precisa mais daquele tanto de informação, ele parece não obedecer regras, mas na verdade ele argumenta muito, porque ele não consegue ver sentido naquilo ali que a pessoa está falando, né? Então ele vira um aluno meio problema dentro da sala de aula, e se a escola não tem essa visão, ele não vai chegar nesse lugar onde ele tem essas altas habilidades e a rede de apoio que ele precisa para desenvolver. Por isso que também a importância da escola ter aula maker, né? Porque é o momento também dele desenvolver a criatividade dele para poder perceber. Por quê? Porque muitas vezes eles aprendem algo dentro de sala de aula, mas não vem sentido naquela aprendizagem. E quando a gente tem a cultura maker na escola, o que é? Você aprendeu algo dentro de sala de aula e lá naquela aula maker você vai apresentar o seu projeto de forma exponencial daquilo que você aprendeu na sala de aula. Então, você vai executar mesmo o seu projeto. Então, ele vai ter mais significado e aonde ele vai expor mesmo o que ele aprendeu dentro de sala de aula. Então, é muito importante que a gente esteja alinhado com essas crianças e tenha esse olhar cuidadoso de não ver essas crianças somente como um problema. Porque muitas vezes eles são, é TDAH somente. Tem também, né, o TDAH junto com a altas habilidades de superdotação, que é chamada dupla excepcionalidade. Isso. Tem até o autismo junto com altas habilidades também, que aí enquadra, né, na dupla excepcionalidade. Mas que precisa ter esse olhar cuidadoso e direcionado para essa criança, para que a gente não desperdice essa altas habilidades. Porque, mas também, Silvia, eu vejo também que muitos pais, lá na escola, graças a Deus, a gente tem muitos alunos com altas habilidades. Eu falo graças a Deus porque eu volto a repetir no Neuropod anterior aí, eu falei que o mundo é do neurodivergente. E as altas habilidades de superdotação é uma neurodivergência também. Só que é funcional, né? Funcional, mas o cérebro pensa de uma forma diferente, né? A gente tem grandes ideias, porém, a gente precisa de foco. E quando a gente tem ali uma altas habilidades junto com o TDAH, que não dá, o TDAH não deixa ter o foco, a gente pode ter um problema muito maior. Fica. Né? Porque o que acontece? Quando a gente tem alguém, um gênio, vamos colocar assim, o que é o gênio? Então todo TDAH é gênio? Não, a gente sabe muito bem que não. Por quê? Porque para ser gênio, ele tem que ter um feito. Ele tem que ter feito algo para transformar a humanidade. Steve Jobs, Thomas Edison, Walt Disney, alguém que transformou uma situação, né? Então, mas o que levou eles a serem uns gênios?
Quando a gente volta lá nos três fatores das altas habilidades de superdotação, o fator principal, importantíssimo também é o engajamento com a tarefa. E o que é o engajamento com a tarefa? É insistir. É insistir. Então não é só, eu tenho um talento, eu tenho uma alta habilidade de superdotação e a ideia vem e eu criei a lâmpada. Não foi assim. Na própria história mesmo, Thomas Edison, ele fala que foi 99% transpiração e 1% de inspiração. É um potencial, né? É um potencial, ele tem uma criatividade, mas se ele não engajar, e esse engajamento precisa ser para todas as crianças, né? Então, precisa ter muito cuidado quando tem essa dupla excepcionalidade aí, porque senão as altas habilidades de superdotação se perde nessa falta de foco aí. Mas voltando aqui para o meu script, Silvia. Vamos lá. Quais os principais sinais que os pais podem perceber de uma criança com altas habilidades? E até a escola também, os pais e a escola. Vamos colocar assim, o que os pais podem perceber, o que os professores precisam estar atentos para que não se percam, como no caso do Whindersson. E depois a gente volta um pouquinho lá no Whindersson, até para a gente falar o porquê de tanto problema hoje na vida dele. Tá bom. Então, o que a gente pode perceber? É um desenvolvimento mais rápido. Então, é uma criança que, às vezes, ela fala bem antes, ela se alfabetiza bem antes, que é antes do esperado para a idade, né? Então, isso aí é uma coisa que é fácil de ver na escola. Que, por exemplo, se a gente for usar o exemplo do Whindersson, vai ver, não teve nada disso nessa hora. Mas, por exemplo, tem também uma verbalização diferente, né? A criança parece a gente usa assim, parece um espírito idoso dentro de uma criança. Por quê? Porque a gente que é acostumado a ver a criança da mesma idade, né? A gente sabe mais ou menos o que esperar do comportamento dela. E quando chega a criança com altas habilidades, ela destoa muito rápido dentro desse tamanho entrega que ela dá no que já é o diferencial dela. Então, por exemplo, essa da verbalização, a criança chega trazendo conteúdo que você tem certeza que não tem como uma criança daquela idade ter adquirido dentro de um contexto normal, familiar, que não fosse o engajamento dela, a curiosidade dela, né? A família já auxiliando, assim. Isso, Silvia, você me lembrou de um caso. Eu estava apresentando a escola para uma mãe e ela estava com um menino de 7 anos, conhecendo a escola, tudo. Aí na escola tem um aquário, né? E ele se encantou com aquele aquário e tal, mas depois ele foi conhecer a escola. Eu apresentei tudo para ele na volta da apresentação da escola. Ele veio caminhando e perguntou para mim e falou assim: aqui pode trazer a arminha para brincar no dia do brinquedo? Falei, não é legal esse tipo de brinquedo e tal. Aí ele falou assim: então por que vocês têm lá no aquário um navio de guerra dentro do aquário? Aí eu virei para a mãe e falei assim: ele tem diagnóstico de altas habilidades de superdotação? Aí ela falou assim: então, eu ia conversar com você isso agorinha. Ela tinha um diagnóstico dele com altas habilidades de superdotação, mas o meu olhar já foi de ver que aquilo não era uma pergunta de criança de 2º ano, que ele estava muito além dos demais. Então, assim, aí eu até expliquei para ele, não, mas por isso que o navio afundou, você viu? Ele tá lá dentro do aquário, ele afundou, porque não é legal, a guerra e tal, e tentei convencê-lo de que ele estava certo. Tudo bem. Mas na hora eu até refleti, falei assim, ele tá certo mesmo, né? Como assim? Então, são crianças muito questionadoras e com questionamento diferente, o que na maioria das escolas que não estão preparadas para receber, faz assim, não, deixa o seu colega falar. Sim. Não, você já falou demais. Por quê? Porque ele é questionador, ele fala, ele questiona as regras, ele quer. E aí, às vezes, a gente precisa estudar essa questão do avanço escolar, se é uma necessidade, ou se é uma necessidade só de ter atividade de desafio. Porque eu tenho crianças que precisou de ser avançada, outras crianças que não tiveram avanço. Que só uma atividade de desafio, uma atividade a mais. E tem outras que nem gostam de fazer atividade a mais, porque se sentem diferente dos outros. E esse olhar para o psicológico da criança também é muito importante, porque às vezes a gente percebe que tem criança que nem quer mostrar que sabe para não ficar diferente dos demais. Exatamente. No curso, né, Iana, a gente viu muito falar sobre os pares. O que acontece? A criança se sente muito diferente, ninguém tá falando o papo dela, né? Uma das coisas também que ajuda a identificar é uma criança que gosta de falar com adulto, que gosta de estar perto de adulto, porque ele se identifica mais mesmo com o assunto, né? Então, acontece de quando não ter esse olhar diferenciado, né? Porque se é uma criança questionadora, que tá dando problema na sala, a escola
ele não gabarita 10, 10, 10, então ele não é acadêmico, né? A gente tá falando de outra coisa. Mas ele é altas habilidades. A escola, então, não consegue perceber, a criança não tem o auxílio, e o que ele faz? Ele pega aquele destaque dele, ele embota, para ficar parecido com todo mundo, que é mais fácil, é uma vida mais tranquila, onde ele faz mais amizade, onde ele é aceito, né? Então a gente via também lá no curso muito disso, assim, essas altas habilidades indo embora, ela tá lá, porque é o jeito da cabeça dele de funcionar, volta e meia vai aparecer alguma coisa, mas ele aprende a não demonstrar, né? Ele aprende a embotar para ficar ali tranquilo, assim, não ser diferente e ser bem aceito. Isso, mas isso também gera um problema, né, Silvia? Quando a escola não entende, a família também não entende, que é o caso do Whindersson, né? Hoje que a gente tem aí, tá mostrando, todo mundo tá vendo. A gente tem uma pessoa com vício muito sério, uma pessoa com uma dificuldade, a gente vê que direto ele precisa se internar com depressão, com problemas emocionais graves. Tudo isso por conta de não compreensão da sua situação, porque, e aí eu assistindo o Fantástico, eu falei, nossa, mas demoraram tanto para poder perceber, porque eu já fui em show deles, e o cara realmente é fora do brilhante, comum, né? É brilhante, como que ele tem ideias de fazer piada de uma coisa assim tão rápido, né? Rápido, é um pensamento muito acelerado, muito rápido, e aí é onde que a gente vê também que pode virar um problema. No se caso não bem dele, cuidado, né? No caso dele, ele até comenta na reportagem que o preço é muito alto, né? Assim, entre a vantagem e a desvantagem, ele não consegue entender, assim, o quanto é bom isso, né? E até eu achei bem interessante, ele junta duas palavras numa só, não lembro que palavra, que ele inventa uma palavra. Aí ele vira e fala assim, isso pra vocês é superdotado? E começa a rir. Pra mim, não. Então, assim, pra ver o tanto que o que é esperado da altas habilidades é aquele aluno 10, 10, 10, 10, 10. E esse aluno, ele pode ser o esforçado curioso, né? Ele pode atender os 10, 10, 10 da escola acadêmica. Só que o que a gente vê é que essa criança, né, com altas habilidades, acadêmica em tudo, que tudo ela tem facilidade, tudo é muito simples para ela, é muito raro. E aí o pai acha que ter uma criança com altas habilidades de superdotação é isso, né? Isso. É um troféu escola, que eu vou estar a escola separada também. A escola, porque, por exemplo, às vezes eu viro e falo assim, eu queria investigar altas habilidades nessa criança. Fala, pra quê? Agora não precisa nada disso. Ele precisa aprender a se comportar, ele precisa aprender a falar menos, ele precisa... Então, a escola, quando ela não compreende tudo isso, ela quer que ele fique igual a todo mundo. E aí vai nele, cansa e vai ficar mesmo. Então, essa é a importância mesmo, né? Da gente ter esse olhar diferente desses vários tipos de habilidades, né? Pra gente poder identificar e poder ajudar. Isso, e parar com essa mania de querer colocar todo mundo na mesma caixinha e achar que todo mundo precisa agir da mesma forma. Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Não, a gente tem sim regras que é importante para a aprendizagem, que a gente sabe que a atenção é muito importante, mas aquele menino que ele é desatento, mas que capta as coisas de uma forma muito rápida, ele precisa ser observado. E eu chego a conversar com as crianças e falo assim, você fez essa avaliação de matemática, que jeito que você pensou? Você só me deu o resultado. Eu vi que o menino não fez a conta na calculadora. E ele só me deu o resultado na prova. Que jeito que você pensou? Desenha aqui pra tia. Muitas vezes eu não consigo nem acompanhar o raciocínio dele. Mas eu fico tentando entender o que passa na cabeça dele. E às vezes o menino coloca só a resposta na prova, a professora dá 0 para ele. Não colocou aqui a continha. Isso. Não colocou a continha. Tinha que ter seguido essa regra. Então a criança fica sendo prejudicada por ser demais. A gente tem muito disso também, né, Silvia? E essa falta de vamos dizer assim, de compaixão mesmo com a vida do outro, de olhar para ele e falar, oxe, ele pensa diferente. Vamos tentar entender que jeito que ele está pensando, ou se ele copiou do colega, né? Ou então precisa ter essa análise aí. Voltando aqui, Silvia, as escolas conseguem identificar facilmente? Porque assim, a gente é amiga também, né? Então, a gente já estudou junto, a gente é amiga, você sabe, seu filho já estudou na minha escola, você sabe que a gente consegue se identificar. Sim. Mas na maioria das vezes, como que tá isso nas outras escolas? Eles estão conseguindo? Então, não, assim, na maioria das vezes, eu vejo essa resistência por parte da escola. Ainda mais quando é uma escola mais tradicional, que tem aquele... Ela trabalha em cima dos valores da escola, mas fica muito em cima daqueles valores e perde um pouco na flexibilidade desse olhar, né? Então, assim, aí quando tem isso, a escola não encaminha, não.
Você tá entendendo? Então, assim, às vezes a criança vem mesmo com queixas, e aí a gente é que identifica que junto com as queixas tem altas habilidades, né? Mas se a escola tiver um pouco de preparo, agora que tem se falado tanto, né, com mais informação, eu acredito que vai ter mais facilidade para fazer essa identificação. Ótimo. E essa identificação, e falando em identificação, existe um teste, existe um teste para investigar? Um teste só para aquilo? Como que é feita essa avaliação com a neuropsicóloga? Isso, tem avaliação neuropsicológica, só que assim, o teste só, ele não é eficiente para poder identificar essas altas habilidades. É preciso investigar toda a vida da criança, fazer entrevistas, né? E depois de entender tudo, é que consegue ver qual é os pontos que ela tem, todo aquele potencial. Tá. E a criança com altas habilidades pode vir com dificuldades emocionais e sociais? Foi isso que a gente falou do Whindersson, né? Uma dificuldade emocional e social. Como que você, na maioria das vezes, eu acho que, e eu vejo isso muito lá na escola também, os pais, na maioria das vezes, só veem as dificuldades e às vezes até levam para o psicólogo por conta da dificuldade, que foi o caso do Whindersson. Por coincidência ali, falou, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, vamos investigar. E é isso mesmo, as pessoas percebem primeiro o que tem de ruim, o copo meio vazio? Se ele não for esse, né? A gente vê no Instagram, na televisão, a gente sempre viu também essas crianças de destaque, né? Que a gente vê também o quanto ela tá fora da idade brilhante, né? Que brilhante aquilo. Mas aí quando a criança não é assim, aí vem toda essa dificuldade dessa identificação. Entendeu? Porque então não tem o conhecimento e vem por causa da reclamação. E essa dificuldade social dessa criança vem muito também por conta do pensamento diferente dos seus pares de mesma idade. E de saber que é diferente. A criança sabe que ela é diferente, ela sabe que ela pensa diferente, ela sabe que ela não é compreendida pelos colegas. Aí, lá no curso a gente via muito assim, que era o que o curso queria trabalhar, né? A importância dele estar com alguém igual a ele, que é o par dele, né? Para ele poder se desenvolver, para ele poder se achar. Eu encontrei, né? Me encontrei aqui, né? Então, assim, na entrevista do Whindersson mesmo, ele fala muito sobre um sentimento de vazio, né, uma questão assim de existência, né, que ele sente assim uma tristeza. Ao mesmo tempo ele fala que ele sempre teve dificuldade com relacionamentos porque ele funciona diferente. A hora que ele tá criativo, às vezes é à noite, a pessoa já quer ir dormir. Então assim, tem muita dificuldade, porém tudo que a gente já desde o início a gente vai trabalhando, vai estimulando, quanto mais cedo melhor, né? Quando uma criança chega, a gente faz o treinamento de habilidades sociais, tanto com autismo, quanto com altas habilidades, quanto com o TDAH, né? Quando existe essa queixa. Porque tem TDAH, por exemplo, que ele socialmente transita super bem. Tem uns que tem muita dificuldade. Aí, na habilidade social, a gente, desde pequeno, já vai criando situações e recurso, que a gente chama, para ele interagir. Fala assim, caiu uma coisa, eu já sei o que diz. A gente treina tudinho, né? Uma pessoa precisa de ajuda, como que você vai ajudar? Vai treinando todos esses recursos. Só que quanto mais novo, né, quanto mais nova a criança vem, menos vergonha ela tem, mais coragem de arriscar ela tem. Conforme ela vai ficando adolescente, né, vai ficando tudo mais complicado, porque aí ele já observou muito, ele já tem uma autoestima rebaixada, porque ele não se sente pronto para aquela interação, aí fica bem difícil, mas dá para trabalhar também. Isso, e o que eu percebo muito dessa interação, assim, na escola, é que eles gostam de estar com os meninos maiores, porque o assunto não é daquela faixa etária. Então, às vezes, a dificuldade social vem aí, dessa interação social, vem do assunto mesmo, da área de interesse, que não é dos menores. E aí, tem que ir para um processo longo, quando acontece um avanço, tem que entender mesmo se a criança está preparada, porque não é só, nossa, ele sabe tudo, vamos avançar. Às vezes é prejuízo para a criança, o avanço. Então, a gente precisa entender muito bem se é pertinente ou não, né? Essa questão do avanço. Mas, quando a gente olha, e já aconteceu isso comigo, a criança tinha 3 anos e sabia ler fluente. 3 anos. Ele entrou na escola já sabendo ler fluente. Aí eu convidei a família, veio a psicóloga, falei, olha, eu acredito que essa criança precisa ser avançada, a gente precisa ir além. Só que a legislação não traz
leis direcionadas para a educação infantil. O avanço acontece no ensino fundamental, primeira fase. A não ser que entre o psicólogo, que entra alguém que embasa isso. E aí eu conversei com a psicóloga e a psicóloga falou, não, mas ele é autista e ele precisa estar com as crianças da mesma idade dele. Só que a necessidade dele não era essa. Então, eu vejo que muitas vezes, Silvia, não estou questionando o trabalho das psicólogas, mas eu vejo que muitas vezes coloca-se também uma situação geral, porque as crianças com autismo, elas precisam mesmo aprender com os demais. É por isso que eles vão para a escola regular, porque eles aprendem com a convivência, eles observam, eles... Só que, no caso dessa criança em específico, ele precisava do avanço, porque a escola ele estava entediado, enquanto as crianças estavam aprendendo a letrinha do nome, de Ana, cada um, ele já estava lendo com fluência, então já não era interessante para ele ir para a escola. Na verdade, a gente estava perdendo o interesse de ir para a escola e ter essa habilidade social. Então eu falei, vamos avançar, pelo menos para o grupo de 4, que a gente tem um interesse, tem um desafio ali um pouquinho maior na aprendizagem, mas a gente trabalha ali com a habilidade social, a conversa dele também com os outros, mesmo que seja um ano mais velho, não vai deixar de existir essa habilidade social. Eu enfrentei uma resistência muito grande durante esse período para poder explicar para a família concordava comigo, para a psicóloga, para explicar para a psicóloga a necessidade, sim, de que ele não precisaria estar com os demais da mesma idade, que haveria sim uma interação social com crianças maiores, porque é de área de interesse deles, os assuntos maiores. Então, cada criança precisa ter esse olhar individualizado. Então, às vezes, eu vejo muito protocolo de crianças, com altas habilidades faz isso, com TDAH faz isso. Não. E não funciona desse jeito. Não é como uma regra de nutricionista, que você vai lá e pega... E já não é assim mais, graças a Deus, mas antigamente era, todo mundo tinha a mesma receita, olha, você tem que comer tantas calorias porque você gasta tanto. Não é assim, cada um é personalizado, cada um tem um biotipo, cada um tem um jeito de ser, né? Então é bem isso mesmo. Mas voltando aqui, Silvia, a criança com altas habilidades, isso aqui a gente já foi, como a família pode apoiar a criança sem pressionar? Quais os estímulos seriam saudáveis em casa? Então, a família ali já percebeu que tem altas habilidades, superdotação. A escola também já falou isso. Como que a família pode apoiar essa criança? O que ela pode fazer para auxiliar essa criança? Então, essa dica, ela seria boa para qualquer família. Nem é só para quem já acha que tem essas altas habilidades, né? Que seria colocar a criança em vários ambientes diferentes, onde ela possa entrar em contato com essas habilidades, né? E a gente ir observando qual que ela gosta, qual que ela tem facilidade, né? Então, por exemplo, seria ter contato com instrumentos musicais, com esportes diferenciados, né? Isso dentro da possibilidade da família, mas por exemplo, aqui a gente mesmo está em Goiânia, tem tantos movimentos, tantas comunidades, então dá para fazer esse esforço e tá colocando a criança nesses vários tipos de ambiente. Até descobrir a área de interesse? Isso, até descobrir a área de interesse e aí depois começar a investir nessa área. Né? Então, museu, instrumentos, esportes, livros diferenciados, né? Tipo assim, geralmente é uma criança que lê muito, né? É uma criança que tem interesse pela leitura, assim. Então, levar na biblioteca para ela ter mais acesso, porque às vezes nem dá para ficar comprando todas as coisas que a criança quer ler, mas alguma coisa que interesse ela, né? Então, tudo isso pode ajudar, tendo cuidado para deixar a criança errar, para não cobrar da criança um perfeccionismo, porque isso aí traria essa parte ruim, né? Em vez de estar estimulando, ia ser uma pressão. Silvia, como eu fiz o curso na área de altas habilidades e superdotação, eu consigo identificar, sou neuropsicopedagoga também, consigo identificar as crianças com altas habilidades e superdotação. Porém, a gente sabe que na legislação, a escola tem
autonomia para poder identificar e auxiliar aquela criança com altas habilidades. Então, não necessariamente ele precisa de um diagnóstico, né? De uma avaliação neuropsicológica, né? Que dá ali o teste de QI, observa ali como é que estão as habilidades importantes para esse diagnóstico. Então, porque, vamos ser sinceros, é um pouco puxado, né? O preço de uma avaliação neuropsicológica. A gente sabe que os testes são muito caros, por isso que o psicólogo não tem como cobrar mais barato. Eu entendo isso. Mas, para a escola, por isso que é importante colocar numa escola em que saiba ter esse olhar diferenciado, porque na lei não precisa só desse diagnóstico da neuropsicóloga, não é isso? Só que, por exemplo, hoje em dia a gente tem os planos também oferecendo avaliação, né? A gente tem visto, assim, uma maior oferta e uma maior possibilidade de valores, né? Por todas as situações, porque realmente são vários testes, não investiga só altas habilidades, né? Então, assim, por mais que tenha esse contexto, a avaliação ainda seria muito interessante no sentido de nortear todo o processo. Isso. Então, na avaliação, a gente ia entender qual área que ele tem um potencial muito grande, que às vezes a gente nem viu ainda. Nem né? escola Na terapia. Também. Então, na terapia, a gente ia trabalhar em cima do laudo, né? Então, sim, o laudo, ele possibilita, até para uma criança que não... tipo, você só tá identificando que ela tá tendo alguma dificuldade. Quando a gente vê o laudo da criança, a gente entende tudo que tem de dificuldade para a gente ir em cima e desenvolver. E ser mais assertivo no tratamento, Então, né? por exemplo, quando a gente fala de acelerar a criança, no curso mesmo, eles são muito cautelosos com acelerar, né? Até porque, por exemplo, agora é muito adequado acelerar. Daqui 5 anos, quando a criança estiver lá com 15, aí ela fica com dificuldade, porque a fase que ela tá não é a mesma que todo mundo, e aí cria... né, questões emocionais que vai ter suporte, porque a gente já consegue prever, né, e ter esse cuidado logo depois. Então, assim, a avaliação, ela pode ajudar muito nesse todo. É muito importante. Eu vejo com bons olhos, principalmente também na educação infantil, porque precisa de estar resguardado isso. E a gente precisa, é uma questão de necessidade até do país, em ser notificado essas crianças, em ser colocadas no censo. Né? Porque a gente precisa falar, olha, no país nós temos a questão de estatística, até para ter políticas públicas voltadas para essas crianças, para esse público, e precisa de mais incentivo, né? A gente tem aqui em Goiânia o NAAS, que é Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, que inclusive é o lugar onde a gente fez o curso sobre altas habilidades e superdotação, e que dá um incentivo e precisa ser mais divulgado, né? Para a gente poder aprender mais e entender mais e não desperdiçar esses talentos, né? Isso. Porque eles são um talento que precisa ser lapidados, não é isso? E desse olhar, né? Para poder não chegar nesse ponto do Whindersson, porque a gente vê um potencial muito grande, né? Um destaque muito grande, porém um sofrimento enorme, né? Então, a tentativa de estar auxiliando, né? Com os recursos que a gente tem. Assim, isso, aí só voltando um pouquinho nessa questão do Whindersson, o que você acha, em que a altas habilidades o prejudicou? Como que você vê isso? Talvez começasse por ele não saber do diagnóstico, porque tem o pessoal que não gosta do diagnóstico, que é taxativo. Eu não vejo assim, a gente tem, né, o pessoal que também não vê assim, porque ele não sabia o que acontecia com ele. O que ele pensava diferente. Isso. Então, assim, esse fato dele ser uma pessoa diferente, estranha, é um jeito de se sentir onde ele estava escuro tentando resolver as coisas, assim. Então, possivelmente, a partir de hoje, né, com a ajuda que ele tem, com os recursos que ele tem, ele vai conseguir muito mais tranquilidade, né? Então, não sei se dá para colocar tudo na conta das altas habilidades, quando a gente vê que ele estava sozinho nisso e ninguém viu, né? Sim. Ninguém ajudou, assim. E aí a gente vai na questão da importância de trabalhar as emoções e na importância do autoconhecimento, né? Porque isso faz parte do autoconhecimento. Na reportagem. Isso faz parte do autoconhecimento. Então, a escola precisa trabalhar esse gerenciamento das emoções, ensinar a ter autoconhecimento, autocontrole, porque é importante justamente para se conhecer e se regular,
né? Então ele via ali que ele estava agindo de forma diferente, mas não estava entendendo por que ser tão disfuncional assim. Ele falou até sobre... É porque com a terapia, né? Ele já tá num ponto assim que ele consegue perceber, que ele consegue prever o que pode voltar e como ele deve agir, quais os sinais, a hora de pedir ajuda. Então, assim, é claro que agora, né, é diferente. Quando reconhece, a regulação fica mais fácil, né? O reconhecer das emoções traz uma regulação. Sim, uma compreensão, né, de quem eu sou de verdade, por que é que estava acontecendo. Igual na reportagem mesmo, ele mostra que não tinha como mesmo a família perceber, né? Ninguém percebeu, né? Foi lá dentro da clínica que observaram e que tiveram esse olhar diferente para ele, né? Então, é importante quando a gente fala dessa regulação das emoções, de reconhecer. Eu não sei se você já leu aquele livro o livro do... eu esqueci o nome do autor, mas é Permissão para Sentir, e ele fala da importância disso até nas escolas, a gente ensinar desde pequenas as crianças a reconhecer as emoções, a compreender as emoções, a rotular, dar nome para as emoções, para saber se regular. Então é tão importante isso, e tão importante a gente ter uma psicóloga com que a gente possa conversar e falar, olha, será que está nesse processo? Porque as crianças também não entendem sobre suas emoções, então a gente precisa ensiná-las, né, a como reconhecer as suas emoções, nomear, para saber regular. Então é isso que eu tinha para conversar hoje, foi o assunto do Whindersson, senão a gente vai para outro lado aí das emoções, vai outro podcast, que é importante, mas eu achei que foi muito válido e de muito aprendizado para os pais, para as famílias, para as escolas, é muito importante esse assunto. Obrigada, Silvia. Eu que te agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.